Fala, amantes de futebol, sejam todos muito bem-vindos ao canal Anticlubista. Ex-técnico da seleção brasileira, Mentite, afirmou por diversas vezes no final de 2022 que não aceitaria convites de clubes brasileiros para assumir em 2023. Porém, na noite de segunda-feira, dia 9, o Flamengo afirmou o acerto com o treinador. Aproveitando o deslize de Mentite, relembramos outras vezes que a mentira acabou sendo destaque no mundo do futebol. O mais emblemático caso do futebol brasileiro, no dia 5 de janeiro de 2011, Somália, na época jogador do Botafogo, afirmou que sofreu um sequestro relâmpago. Na delegacia, ele afirmou ter sido levado por um homem armado e que o suspeito roubou dinheiros e joias. Mas as contradições do jogador levantaram dúvidas e a polícia decidiu investigar melhor o caso. E não deu outra, o tal sequestro foi forjado. Somália inventou história para escapar da multa por chegar atrasado ao treino do Botafogo. O atleta, contudo, não contava que as câmeras do elevador do prédio onde morava iam denunciar a farsa. Você nem pra mentir, caralho! Você nem pra mentir, você consegue passar veracidade. Foi com essas palavras que o presidente do Atlético Mineiro na época, Alexandre Calil, anunciou o novo reforço da equipe em 2014. De fato, a Anelka recebeu uma proposta do clube mineiro e estava em negociação. Contudo, Calil se antecipou e anunciou o jogador antes de a transação ser concluída. Conclusão: a bagunça enfureceu o jogador, que acabou desistindo de se mudar para Belo Horizonte. Seedorf no Corinthians foi mais um caso que gerou um Twitter épico. Nesse caso foi o do eterno craque Neto. O comentarista cravou que Ronaldo Fenômeno tinha tudo certo para levar o holandês para o timão. Na época, em 2011, o tema gerou um longo debate no programa Jogo Aberto. Quando que o Tite ia pensar nos seus melhores sonhos com um jogador como Seedorf? Não ia pensar nos seus melhores jogaria sonhos. no Corinthians. Isso aí, gente, essa é uma notícia fabulosa. E ficou só nos sonhos mesmos, pois no final das contas, o jogador acertou com o Botafogo. Quem não se lembra da gloriosa cena das caixas de som sendo retiradas do gramado da arena? Em 2011, uma empresa de sonorização passou a manhã preparando o estádio para receber Ronaldinho Gaúcho, suposto novo reforço do Grêmio. Contudo, não havia acerto entre as partes e a mobilização irritou o presidente Paulo Odoni, que ordenou a retirada das caixas de som. No final da história, Ronaldinho se acertou com o Flamengo. Segundo suas contas, Túlio Maravilha tem 1.000 gols. O milésimo tanto veio no dia 8 de fevereiro de 2014. O atacante vestia a camisa do Araxá Sport e marcou um gol de pênalti contra o Mamoré. Entretanto, ninguém realmente sabe se esses 1.000 gols aconteceram pelo futebol profissional. E segundo o próprio Túlio, ao pé da letra, nem ele, nem Romário, nem Pelé marcaram 1.000 gols, somente em jogos oficiais. Ninguém esperava que a seleção brasileira seria eliminada de uma Copa do Mundo em casa de maneira tão humilhante. Mas, a não ser no mundo de Alice, era fato que a equipe não estava em sua melhor forma, especialmente após a perda de Neymar. O próprio placar parece uma mentira, mas a grande pegadinha foi a explicação do goleiro Júlio César para a derrota. Depois do primeiro gol, deu um apagão. Em entrevista exclusiva, em outubro de 2022, ainda antes da Copa do Mundo, Tite afirmou: "Não vou trabalhar no Brasil no ano que vem. Definitivamente, não vou. Tenho a minha palavra, não vou reconsiderar." Toda a equipe brasileira que pensar no Tite como técnico, esquece que ele não vai treinar.
Depois, agora, eu não botou, pode escrever onde vocês quiserem, me chamem de mentiroso, me chamem de o que vocês quiserem. Você mentiu! Mentiroso! Sem palavras e tal, que não vai ter. Não tem, é um ano que ele tem, eu preciso ver meu irmão, minha irmã, eu preciso ver meu sogro, minha sogra, eu preciso dar uma respirada, eu sei o quanto é legal, mas eu sei o quanto é pressionante também. Vitor Pereira não renovou o contrato com o treinador do Corinthians, alegando que a sua sogra estava doente e que ele precisaria retornar para Portugal. Porém, pouco tempo depois, o treinador acertou com o Flamengo. Após a conquista da Libertadores de 2022, Marcos Braz provocou o Real Madrid e cantou no vestiário: "Pode esperar, a sua hora vai chegar." Real Madrid! Pode esperar! A sua hora vai chegar! Real Madrid! Pode esperar! A sua hora vai chegar! Porém, o Flamengo não conseguiu nem mesmo chegar à final do Mundial de Clubes para enfrentar a equipe espanhola. Autor do gol do título do Mundial de Clubes do Corinthians em 2012, Paulo Guerreiro concedeu algumas entrevistas afirmando que no Brasil só jogaria pelo Timão. Não, eu já falei um monte de vezes. O único time que eu jogaria aqui no Brasil é pelo Corinthians. O atacante, porém, foi parar no Flamengo e mais recentemente atuou pelo Avaí. Por muito tempo, a frase "time grande não cai" foi utilizada por torcedores otários de diversos clubes brasileiros. Com o passar do tempo, em conjunto com más gestões, a maioria dos torcedores parou de usar a tal afirmativa, pois os peixes morreram pela boca. Após vencer o clássico contra o Flamengo pela Copa do Brasil de 2015, o presidente do Vasco da época, Eurico Miranda, concedeu entrevista provocativa. O respeito voltou. Ponto. O respeito voltou. Ponto. Eurico, a gente vai entrar ao vivo agora. O respeito voltou. Ponto. O Vasco, porém, acabou rebaixado no Brasileirão daquele ano. Ainda em 2015, Eurico Miranda afirmou que se o Vasco da Gama fosse rebaixado naquele ano, ele iria morar na Sibéria. Eu já falei que palavra rebaixamento, eu falava que aqui é proibida. Se perguntar isso, é perder tempo. Se eu achar que o Vasco vai ser rebaixado, eu chego ali e vou ver onde é que é o negócio ali mais distante na Sibéria e me transfiro para lá. O time caiu, mas o dirigente continuou aqui pelo Brasil. Em 1999, quando ainda começava a despontar no futebol, Ronaldinho Gaúcho afirmou que gostava tanto do Grêmio que jogaria até de graça. Eu gosto tanto do Grêmio que se fosse sempre assim, estádio sempre cheio, a torcida sempre apoiando, eu jogava de graça. Recentemente, em entrevista ao canal Mundo GV, Carlos Alberto afirmou que já compartilhou cigarro com Zidane após uma partida, enquanto esperava o exame antidoping, e que o francês rasgou elogios ao brasileiro. Porém, diversas pesquisas mostram que Carlos Alberto nunca jogou contra o craque francês. A gente jogando contra o Real Madrid. Pô, que jogando com o Real Madrid do Zidane, hein? Aí o Mourinho falou assim: ó, vou te dar uma missão. Aí eu falei, qual? Ele falou, tu vai pegar o Zidane. Eu falei, mestre, ali não tem como marcar não, só na bala. Irmão, o bicho parece um polvo. Ele tira a perna daqui, bota pra lá, puxa. Ele é. Mas enfim, caímos no doping. E assim, antigamente aqui no doping no Brasil, o que tinha? Tchugueri. Tinha uma cervejinha. Pô, os caras pediram pra ver clicou, champanhe. Eu falei, caralho. No doping? É, eu falei aí assim, não faz xixi nunca. Pedi um charuto. Eu falei, o quê? Vou beber essa porra toda. Eu cheio de vontade de mijar. Eu falei, é ruim que eu vou mijar, vou ficar aqui. E assim, só escutando os caras falando. Aí, daqui a pouco ele acendendo um cigarro. Eu falei, caralho, aí me fode. Doido pra dar uma baforada. E ele fala português fluente, tá? É mesmo? Só que ele fala português de Portugal. E aí, miúdo? Queres um trago? Eu falei,
Por favor. Me dê essas flores. Tomar com Zizu, porra. Porra, aí sabe onde eu fiquei emocionado? Falei, pô, chefe, tem como me dar tua camisa? Ele falou, eu vou te dar tua camisa e vou te falar mais. Eu nunca vi um moleque fazer o que tu fez comigo. Tu não me respeitou. A camisa é tua. Me deu a camisa dele. Porra, isso pra mim, de verdade, eu tenho outras coisas que eu considero como troféu. Principalmente assim, de ter mudado a vida da minha família. Sim. Mas essa parada no futebol, isso me marcou muito. De um jogador como ele reconhecer o que eu fiz naquele jogo. Estamos falando do Zidane, né, cara? Porra. Talvez o maior da França. Uma França agora vitoriosa pra caceta. Não, pra mim ele é o maior da França. Na moral, ele pra mim é um dos maiores que eu vi. Ele entra nos 10 teu da história? Ele entra nos meus 5 da história. Alô, mentiroso! Conte uma mentira pra nós. Agora eu não tô podendo contar mentira não, que eu tô indo atrás de um passarinho que voou com a gaiola e tudo. Fred acabou virando meme ao dar 2 entrevistas semelhantes com as camisas do Cruzeiro e do Atlético Mineiro. Pela Raposa, ele afirmou que a família dele era toda cruzeirense. Pelo Galo, afirmou que a família é atleticana. Ué? Alô, mentiroso, conte uma mentira pra nós. Em casa, né? Minha família inteira aqui, família toda atleticana. Eu nasci cruzeirense, né? Meu coração nasceu cruzeirense, a minha família inteira é cruzeirense. Família toda atleticana. A minha família inteira é cruzeirense. Família toda atleticana. A minha família inteira é cruzeirense. E aí, pra você, quem é o sujeito mais mentiroso do futebol? Responda nos comentários. Beijos e até o próximo vídeo.